Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do Vivência Universitária. Nesse vídeo, vamos falar sobre como escolher as referências certas para o seu TCC. Olá, eu sou a Jennifer, pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. Neste canal, nós ajudamos alunos a conquistar o seu diploma fazendo TCC de forma simples e rápida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu curtir e se inscreve no canal, porque temos conteúdos novos toda semana. E para quem quiser participar das nossas aulas ao vivo, vou deixar aqui o link para participar da nossa comunidade no WhatsApp, onde a gente coloca o tema da live e também disponibiliza o link para participar da reunião ao vivo. E também, se você quiser o nosso conteúdo todo de uma forma sistematizada, né, e pronta para ser consumida a qualquer momento, nós temos um e-book que é o Guia Completo sobre Trabalhos Acadêmicos, incluindo TCC, e o link para adquirir está aqui na descrição. E agora vamos para o vídeo, né? Então, o conteúdo de hoje é sobre como você pode escolher as referências bibliográficas certas para o seu TCC. Bom, um dos maiores desafios do TCC é saber quais referências utilizar, né? Muitos alunos, às vezes, colocam qualquer sites ou qualquer artigo, e isso pode acabar prejudicando a qualidade do seu trabalho, né? Então, o objetivo aqui é te ensinar a como escolher referências confiáveis e relevantes para que você se sinta seguro para fazer o seu TCC e saiba que você está colocando ali referências de qualidade e confiáveis também, tá? Então, por que que escolher as referências é importante? Primeiro, porque ela vai mostrar, né, que o seu TCC ele tem uma base científica ou uma base teórica robusta, né? Dependendo da sua área, né? Se a sua área for mais das ciências, vai mostrar que ela tem uma base científica concreta. Se ela for mais da área das humanas, vai mostrar que você tem uma bagagem assim teórica boa, né? Então, isso daí está muito conectado com o tema de uma live que a gente teve há umas 2 semanas atrás. Foi uma live um vídeo, né? Que eu apresentei, que é sobre o referencial teórico, né? Nesse vídeo, né, que eu vou deixar aqui também o link para você assistir, né? Eu falei sobre o referencial teórico, qual a importância do referencial teórico e como fazer o seu referencial teórico. Isso está super conectado com a buscar as referências certas, né? Então, o seu trabalho ele precisa ter um embasamento teórico bem robusto, né? E isso vai estar principalmente refletido tanto na introdução quanto na discussão, né? Então, é super importante para você saber escolher essas referências bibliográficas, né? Estou te falando aqui nesse primeiro momento qual a importância disso. Bom, ela também ajuda você a justificar escolhas teóricas ou metodológicas, né? Às vezes, um conceito ele tem mais de uma definição, né? Então, tem duas definições e você precisa escolher alguma, né? Para você conduzir o seu trabalho. E você utilizar as referências bibliográficas de forma correta vai permitir que você defina essas referências, né, baseado em dois autores diferentes e justifique por que você está escolhendo uma ou está escolhendo outra. Já se o seu trabalho estiver utilizando uma metodologia que seja diferente ou inovadora ou uma metodologia que você tem necessidade de justificar, escolher as referências bibliográficas certas também vai te ajudar nessa justificativa, para você poder, ao longo aí do seu referencial teórico, né, da sua introdução, apresentar a metodologia e justificar por que que você vai utilizar ela no seu trabalho. E tudo isso vai aumentar a credibilidade do seu TCC. Então, a banca vai ver que você utilizou as referências, escolheu boas referências bibliográficas, né? Já logo na introdução, já vê que você tem um bom embasamento teórico, que fez uma boa escolha das referências bibliográficas, vai te dar uma credibilidade, né? A banca vai ver o seu trabalho com bons olhos, né? E isso vai diferenciar trabalhos que são mais superficiais, né, um TCC que a pessoa fez bem superficialmente, do TCC que a pessoa se aprofundou, né? Então, dando a credibilidade que você precisa. E agora vamos falar dos tipos de referência de fontes, né, de referências bibliográficas que existem e quando a gente vai utilizar cada uma delas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as fontes
primárias, que são as pesquisas originais, artigos científicos, teses e dissertações, né? Então, é onde vai ter a informação é, na sua fonte original. Então, por exemplo, resultado de uma pesquisa científica, você vai ter ali o resultado daquela pesquisa sendo publicado naquele trabalho, né? Então, de pesquisas de artigos originais, né? Que relatam o resultado de pesquisas científicas que aplicaram uma metodologia, né? Então, você vai ter aquela ali, é a fonte primária. Então, se naquele trabalho eles tiveram um determinado resultado, aquela ali é a fonte original daquela pesquisa. Já as fontes secundárias, elas vêm de livros, né? Então, por exemplo, um livro que a gente estuda na faculdade, né? Então, às vezes tem livros também que são coletâneas, né? Que é uma obra que faz um compilado de tudo que vem sendo produzido naquela área, né? Então, e também tem outros artigos que têm essa mesma função, né? Dos livros de compilação, que são as revisões sistemáticas. Então, nesses trabalhos são analisados vários artigos que foram produzidos num determinado período sobre um determinado assunto, e os autores eles fazem uma revisão dessa literatura, né, e apresentam ele na forma de um artigo. Então, isso são fontes secundárias, porque eles se baseiam nos resultados de outros trabalhos, né, como os trabalhos de pesquisa publicados em artigos científicos, ou de teses de doutorado, dissertações de mestrado, e apresentam, né, na forma de uma compilação daqueles resultados, tanto na forma de um livro, de um capítulo de livro, ou de uma revisão sistemática que é publicada num artigo científico, né, numa revista científica. Então, é fácil de perceber esses dois tipos de fontes, né? A fonte primária, né, que é o resultado original, e a fonte secundária, que é um compilado todos esses trabalhos originais que lidaram sobre um determinado assunto. E a gente tem as fontes terciárias, que você precisa usar com cautela, né? Então, a gente vai ter nessas fontes secundárias enciclopédias, né? O que são essas? Enciclopédias, dicionários, relatórios, né? Então, por exemplo, você vai ter, numa enciclopédia, você vai ter um compilado de vários trabalhos, né? Para formar ali um textinho bem curto, né, sobre aquele assunto. E agora, né? O que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar blogs, sites sem embasamento acadêmico, né? A Wikipédia, por exemplo, como fonte, como, como a fonte única que você pode fazer na Wikipédia, é ver se ela cita as fontes. Muitas vezes a Wikipédia, ela cita a fonte de onde ela tirou aquela informação. Você pode ir atrás da fonte original que a Wikipédia está citando, né? Então, eu falei aí das fontes primárias, secundárias e as terciárias. E quando a gente deve utilizar cada uma delas, né? Por exemplo, a gente pode começar utilizando as fontes terciárias. Por exemplo, se você quer saber de um assunto que é bastante amplo, você pode olhar uma enciclopédia só para ter uma noção dele, mas você não necessariamente vai citar, você vai citar ele no seu trabalho, é só para você entender sobre o assunto. As fontes secundárias, né, que são essas revisões sistemáticas, capítulos de coletâneas, eles também servem para isso, para você é, estudar sobre aquele assunto, se inteirar, aprender mais sobre aquilo. E você também pode olhar as fontes originais. Eles são ótimos, as revisões sistemáticas são ótimas maneiras de você se inteirar de um assunto, né? Então você pode ler uma revisão, né, de um determinado assunto que você está interessado, para entender o que foi produzido na área naquele período, que é justamente essa a função ah, desses trabalhos, né? Fazer um compilado de tudo que foi feito ao longo dos anos. E uma coisa interessante que você pode fazer é, como eles citam as fontes originais, se você tiver uma informação que você acha que é relevante, você vai lá e olha na fonte primária, entendeu? Então, as fontes secundárias, elas são baseadas nas fontes primárias, e você consegue facilmente encontrar essa informação. Então, na hora de você citar,
Em vez de citar, se você tem um resultado de uma pesquisa que você achou esse trabalho por meio da fonte secundária, da revisão sistemática, você vai atrás do trabalho original e cita ele, entendeu? Então, é sempre isso que você precisa fazer, ir atrás do original, quando você está lidando com uma fonte secundária. E, às vezes, você pode utilizar, citar sim a fonte secundária, não tem problema, dependendo do que você for falar. Por exemplo, se você for falar, ao longo dos anos foram produzidos muitos trabalhos nessa área, isso daí está claramente mencionado na fonte secundária, você pode citar, entendeu? Então, depende do que você vai citar. Se for o resultado original, vá na fonte original. Se for o que está, uma visão geral da área, cita a coletânea, cita o trabalho de revisão secundária. Mas evita totalmente citar sites, blogs ou qualquer outro tipo de fonte que não seja confiável, né? Que não tem embasamento, respaldo acadêmico, né? E a gente vai falar disso agora nessa parte aqui da aula, né? Então, por exemplo, quais são os critérios para a gente escolher as boas referências, né? Então, por exemplo, o primeiro critério que a gente precisa levar em consideração é a relevância, né? Então, esse trabalho aí que eu quero citar, ele é relevante para o meu tema de TCC, né? Então, ele está dentro da temática geral do que eu estou falando, né? Às vezes você não pode sair muito do que você tá estudando, né? Então, se o seu trabalho é sobre direito, você não vai falar, não vai incluir uma referência que não tem nada a ver com direito, né? Se o seu trabalho é sobre, sei lá, biologia, né? Você pode incluir alguma coisa sobre lei, né? Sobre direito, se isso estiver relacionado com a biologia, for uma lei ambiental, for uma lei sobre ética, entendeu? Você tem que estar sempre vendo, falando, isso é relevante para o que eu quero escrever, né? Para evitar você sair muito do que tem a ver ali com o seu tema. Também você tem que levar em consideração a atualidade, e isso depende da área também. Então, quando a gente fala de atualidade, a gente está falando ali de coisas que foram publicadas entre 5 e 10 anos, né? Tem muitas áreas do conhecimento que evoluem muito rapidamente, né? Por exemplo, a ciência, né, na área da saúde evolui bastante, bem rapidamente. Então, às vezes, você cita algo que tem 15 anos, já está ultrapassado, né? Já é uma metodologia que as pessoas não utilizam mais, ou já tem algo que foi feito mais moderno, mais recente. Então, você tem que estar sempre vendo isso. Dependendo da sua área, você precisa procurar trabalhos mais recentes, entre aí 5 e 10 anos. Mas tem áreas que e mesmo dentro dessas áreas que evoluem rapidamente, né? Às vezes alguns conceitos, eles são antigos, eles foram cunhados ali há 50, 20 anos. E você vai utilizar essa fonte original, não tem problema. Então depende muito, você não pode levar esse critério a ferro e fogo, depende muito do que da sua área, do que você vai citar, né? Então tem que pensar. Se for alguma metodologia, algum dado sobre uma metodologia, algum dado sobre, sei lá, a evolução de uma doença, evolução de uma lei, né? Tem que ser algo recente. Se for ou, por exemplo, um dado demográfico, né? A população, sei lá, algo sobre a população, né? Você vai ter que utilizar algo mais recente. Se for um conceito, né? Você vai utilizar o que é clássico na áurea, né? E isso está relacionado, Tess, com a autoridade também. Então, você vai ver que quando você começar a estudar um determinado tema, que vai aparecer um, dois, três autores que estão sempre publicando nessa área. Isso quer dizer o quê? Que eles são autoridade naquele assunto e que você deve citá-lo sim, né? Então, dentro da sua temática, aquele autor, ele é importante, ele tem produzido muito conhecimento naquela área, e a referência é meio que obrigatória para você. Você precisa citar algum trabalho dele, tá? Então, é assim que a gente mede a autoridade. Né, outros trabalhos estão citando, se você for ver uma referência secundária, né, uma coletânea, provavelmente vai citar esse trabalho, esse autor que é uma autoridade. E ele não pode deixar de ser citado, né, porque esse
a banca conhecer esse assunto, ela vai estranhar, não citou o autor tal, né, que é importante nessa área. E a outra coisa que você outro critério que você precisa levar em consideração na hora da escolha da boa referência é a confiabilidade da fonte, né? Então, eu falei primeiramente lá, né, dessas fontes primária, secundária, terciária, né? E por que que a fonte terciária não é confiável? Porque ela não é produzida através de uma publicação acadêmica, né? Então, quando a gente fala de publicação acadêmica, a gente está falando das revistas científicas, das revistas, né, dos periódicos, que eles são indexados, eles têm um número que é o número ISSN, né? Então, se você olhar lá, é uma publicação, é um periódico, você procurar lá, você vai ver o número de série dessa revista, né? Isso já indica que ela é uma revista confiável, tá? E também os livros são outras fontes de publicação acadêmica confiáveis. E os livros, eles têm o ISBN, que é o número de série para as publicações em formas de livro. Então, essas duas, esses dois, tanto o ISSN para os periódicos e tanto o ISBN para os livros, eles são um indício de que essa fonte é confiável, né? E o que quer dizer confiável? Por exemplo, nas revistas científicas, né, ou nos periódicos que são publicados, eles têm algumas é, ah, regras, né, para serem publicados, estarem disponíveis ao público. E entre essas regras, né, do processo editorial, digamos assim, que está a revisão por pares, né? Quer dizer o quê? Que quando você submete um artigo para essa revista, o editor vai convidar algumas pessoas também daquela área para avaliar aquele trabalho e dar o seu parecer, né? Falar, não, sim, esse trabalho foi bem feito, seguiu o rigor, né, do conhecimento nessa área, tem resultados relevantes, vai até, inclusive, sugerir melhorias para o autor, o autor vai fazer a modificação e, finalmente, ele vai ser publicado. Então, ele passou por esse processo de revisão por pares, que é muito importante para o desenvolvimento do conhecimento, no geral, né? Porque assim a gente é, uma tem uma garantia da qualidade daquela informação, tá? E nos livros eles também têm um processo editorial, né? Para você publicar um livro, principalmente nas editoras renomadas, né? Você vai ter que, às vezes, vai ter que ser convidado, né, para editora, ou vai ter que passar por um processo, né, de que vai ter alguém te auxiliando ali na escrita daquele livro. Então, você sabe que a confiabilidade ela está muito relacionada a isso. Aquela informação, ela é de confiança, ela pode ser utilizada, né? E outro critério que, além da confiabilidade, que você precisa utilizar é ter uma diversidade nos tipos de publicação. Às vezes acontece quando a pessoa não faz uma revisão da bibliografia bem feita, né? É que ela fica com um artigo, dois, três artigos, e ela cita sempre aquele mesmo artigo, né? Isso fica claro para a banca quando ela vê. Ela vai falar lá, ó, Silva e colaboradores 2020, Silva e colaboradores 2020. Vai estar sempre repetindo aquela mesma referência. Vai ficar claro que você fez uma boa pesquisa bibliográfica, né? Então, esses são os critérios, a relevância, atualidade, autoridade, confiabilidade e diversidade, tá? Esses são os critérios para escolher uma boa referência bibliográfica. E onde que a gente pode encontrar essas boas referências bibliográficas, né? Eu vou começar falando dos livros, né? Que são essas as fontes secundárias, né? Os livros você pode encontrar na sua própria biblioteca da sua instituição de ensino, nas bibliotecas digitais, né? Às vezes a sua instituição de ensino vai ter essas bibliotecas digitais, então você vai procurar o livro que é referência nessa área. Geralmente você tem esse livro referência, né? Que é da sua temática, você pode começar por ali, como eu falei, ir atrás para conhecer mais esse assunto e ir atrás das fontes originais. A partir daí você vai procurando artigos mais específicos onde os resultados originais foram publicados. Se você quer ver teses e dissertações, você pode buscar eles nas próprias bases de dados
das universidades, né? As coisas mais antigas, elas não estão digitalizadas, né? Mas às vezes elas estão na biblioteca, às vezes se foi uma dissertação da sua própria universidade, com certeza vai ter um exemplar depositado na sua universidade, na biblioteca da sua universidade, né? E, claro, para artigos científicos, né, ou artigos publicados em periódicos científicos, a gente tem as bases de dados, como o Google Scholar, né, o Google Acadêmico, o Cielo, o PubMed, né, o Periódicos CAPES. Eles são são bases de dados em que você pode pesquisar esses artigos publicados em periódicos. E eu já falei, eu já mostrei várias vezes aqui ao longo do canal como a gente faz essa pesquisa bibliográfica. Acho que tem até vídeos só falando sobre isso no Cielo. E hoje eu vou mostrar para vocês, assim, na prática, como fazer a pesquisa bibliográfica utilizando o Google Acadêmico, tá? É, que é uma boa forma de você encontrar essas referências bibliográficas. Só um momento aqui. Tá aqui. Bom, então eu estou aqui na página inicial do Google, né? E o que é que eu vou fazer? Aqui está Cielo, mas eu vou colocar acadêmico. Pronto, acadêmico. Aí vai aparecer aqui, Google Acadêmico, tá? Então, a gente pode colocar aqui um tema aqui, que a gente pode colocar, por exemplo, direito do consumidor. Ó, direito do consumidor no Brasil. Claro, a gente quer saber direito do consumidor no Brasil. Olha o que a gente tem aqui, né? Atualidade do direito do consumidor no Brasil, 20 anos de Código de Defesa do Consumidor, conquistas e novos desafios. Ó, isso aqui parece, né, uma revisão, né? Ele está falando dos 20 anos, mas ó, é meio que antigo já, de 2011, né? Normas de aplicação imediata como método com direito a proteção do direito do consumidor na Constituição de 1988, a evolução do direito do consumidor, ó, 2013. Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar, a gente pode determinar um período específico ou já colocar aqui que a gente quer o mais recente, né? Nos últimos 5 anos, como eu falei. Então, coloco desde 2021. Então, não vai aparecer mais aqueles trabalhos é, antigos, né? Década de 90. E eu quero agora ordenar por data. Então, ele vai estar, os mais novos estão primeiro, né? E os mais antigos vão estar depois. Então, a gente vai olhando aqui, ó. Ó, isso aqui é um repositório, é uma tese, né? Provavelmente, uma tese de doutorado. O crescimento do e-commerce e a relação com o direito do consumidor, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir olhando, né? Um por um para saber o que que seria interessante a gente citar, o que que não, mas é uma forma da gente começar a nossa pesquisa bibliográfica, né? E uma das coisas que eu estou vendo bastante é que aqui tem muita tese, né? Que está sendo, ó, todos eles são sites de universidades, né? Se a gente for olhar aqui, ó, o Xal, o Unicieb, né? Então, provavelmente são teses, né? Então, a gente pode fazer essa pesquisa inicial pelo Google Acadêmico para saber o que está sendo produzido, né? E a partir daí, a gente vai atrás dessas referências. Ó, aqui é um livro, ó, A Tutela do Direito Transindividual em Face do Código de Defesa do Consumidor. É um livro, né? Então, eu posso procurar Tribunal do Júri, eu posso procurar esse livro na biblioteca, por exemplo, se eu tiver interesse, tá? Tá. Bom, e agora, né? Quais são os erros comuns, né, para na escolha das referências bibliográficas, né? Como eu falei, né, já falei várias vezes aqui, é utilizar somente sites da internet, né, esses que a gente já sabe que eles não são confiáveis, né? Ou utilizar referências muito antigas sem justificar, né? Então, você pode utilizar referência muito antiga? Pode, né? Se ela tiver uma justificativa, por exemplo, foram onde um conceito foi cunhado, ou se você precisar daquela referência
por algum motivo especial, né? Então, se todos os seus trabalhos tiverem só referência com mais de 10 anos, vai mostrar que você não fez uma pesquisa atualizada. Mas se tiver alguns com mais antigas, vai ficar claro ali porque que você está utilizando aquela referência. Então, ela tem que estar bem justificada, né? Outra coisa, você utilizar só o- os mesmos autores, né? Não ter aquela diversidade que eu falei, de ter outras. Você tem 3 artigos e você só cita eles ao longo da introdução toda, né? Então, falta dessa variedade. E outra que é o contrário dessa, é que você tem um monte de referência, mas é só para fazer encher linguiça, né? Como a gente fala. Tem um monte de referência, mas elas não são relevantes, né, para o seu trabalho. Então, evita esses erros, né? Então, usa o bom senso para procurar essas referências e aqueles critérios que eu falei, né? Que era a relevância, atualidade, autoridade, confiabilidade da fonte e a diversidade, né? Então, isso vai deixar o seu trabalho bem embasado. E agora algumas dicas extras, né? Para você fazer a sua pesquisa bibliográfica. Utilize palavras-chave diversas, né? Não fique limitado a algumas palavras-chave. Por exemplo, eu utilizei lá direito do consumidor no Brasil. É uma palavra-chave ampla, né? Porque quer dizer sobre qualquer tipo de direito do consumidor. Às vezes eu estou querendo saber algo relacionado ao direito do consumidor, mas alguma coisa mais específica, alguma coisa sobre e-commerce, por exemplo, né? Sobre adquirir produtos digitais. Então, é claro que eu vou precisar falar na minha introdução, primeiro de direito do consumidor, mas eu vou ter que ir especificando mais, então vou utilizar palavras-chave diferentes para eu pegar outros aspectos do tema, né? E claro, você vai ter muitos trabalhos e é super importante que você faça o fichamento desses trabalhos, né? E que a gente já falou também, né, várias vezes aqui no canal, ao longo do canal, quem já acompanha a gente já sabe que é um dos nossos pilares para fazer um trabalho acadêmico bem feito. E o fichamento nada mais é do que você ter as suas ideias, as ideias de cada trabalho organizadas, né? Então, pode ser uma planilha de Excel, pode ser nas antigas fichas, né? Que se fazia numa fichinha, né? De papel assim, cartão, com linhazinhas, que era assim que fazia o fichamento antigamente. Pode ser num caderno, pode ser no Word, se você preferir, né? Deixa elas todas. Então, você lê o trabalho, você já identifica o trabalho, coloca autor, título e faz um pequeno resumo das principais ideias daquele trabalho, porque assim fica mais fácil na hora de você for escrever, né? E também organiza os seus textos, né? Então, se você baixou algum texto na internet, já renomeia ele, coloca o nome do autor, ano e uma parte do título, né? Salva numa pastinha para ficar, quando você precisar rever esse texto, tá fácil de achar ele, né? É, ah, já vá colocando essas referências, né, no próprio texto, enquanto você escreve, você já cita e já coloca a referência lá é, no seu trabalho, de preferência, né, já verifica as normas, né, se for na BNT, coloca na BNT, se for outra norma, coloca na outra norma, porque isso facilita muito, né? Então, não sai escrevendo sem fazer a citação, porque depois vai ficar difícil você achar o trabalho que teve a fonte original. Então, já faz o trabalho já todo organizadinho, já escreve, faz o fichamento, quando você guarda os arquivos numa pasta, né, com todos eles renomeados. Quando você for escrevendo, já cita, né, coloca lá Silva e colaboradores 2020, coloca a referência completa lá no final do seu trabalho, para quando você terminar, tá tudo certinho, tá? Então, essa é a dica, né? Então, além de achar o trabalho, você precisa já escrever de forma que vai te facilitar lá no final. E agora, né, terminando, só um reforço aqui, que achar referências bibliográficas de forma certa, ele é essencial para dar a credibilidade que o seu trabalho precisa, né? É essencial para você estruturar o seu referencial teórico, que está ali principalmente na sua introdução e que vai embasar o seu trabalho, né? Vai embasar a escolha do seu tema e vai dar toda ali a contextualização teórica do seu trabalho. Então, é super importante que você procure referências que sejam relevantes, né, atuais,
e confiáveis, né? E tem uma diversidade, não se limite a poucas, referências. E se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu curtir, se inscreve no nosso canal para receber e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente for postar vídeos novos. E nos vemos na próxima semana. Até mais.